Graça e paz. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo vivendo a palavra? Qual que é a palavra para 2025? Não faltará pão e água. O que o Senhor nos alertou aqui na boca do pastor Douglas? Qual é a novidade para mim e para você quando crescem os nossos adversários? Qual é a novidade quando você não quer guerra e a guerra vem até você? Você tenta evitar ela algumas vezes, mas ela vem. E o que eu e você vamos fazer com isso? E nessa manhã o Senhor bradou esse salmo e eu quero compartilhar com você essa manhã. É um salmo que eu e você não tem que ter dúvida. Porque se eu clamo, Ele ouve. Se eu peço, Ele me responde. Não na hora que eu quero, mas sim no tempo que eu preciso viver. Eu achei muito interessante, Rafa, que o Senhor falou pra gente naquela semana. Como foi uma semana difícil, né? Como tem sido, os dias têm sido difíceis, parece que não vai romper, mas eu não vivo o cenário deste mundo, eu ainda creio na palavra. Porque a palavra me move a prosseguir. A palavra me move a prosseguir. A gente vive um governo nessa terra, mas quem reina e quem domina sobre a minha vida ainda é o Senhor. Eu ainda prefiro ficar a palavra. No final do tempo, o amor de muitos esfriaria, mas também haveria um povo que se levantaria e que não se curvaria. Eu disse no culto passado, e eu quero frisar nesse cenário, o profeta orou e o fogo desceu do céu, e um levante tirou ele do foco, que em vez dele ungir um rei, ele fugiu para uma caverna. Mas mesmo ele fugindo, ele foi encontrado e o Senhor trouxe ele de volta para o caminho. Só que quando ele entra no estado, Silmara, de aflição, ele começa a clamar. Mas só eu permaneci. E o que o Senhor fala para ele, pastor Júnior? 4.000 estão de joelhos dobrados, intercedendo pela tua causa e também não se prostraram. Está entendendo, irmão? Quando o levante ele vem para todos, amém? Vai afligir desde o grupo de louvor, a direção. Só que o Senhor me deu um salmo essa manhã, eu quero compartilhar, Salmo 116. Você ama Ele mesmo? Você adora Ele mesmo? Você tem convicção do amor que você tem por Ele? Você vai ver o que Deus vai fazer, irmão. E diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercam, e as angústias do enfermo se apoderam de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma,
das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tornarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosas aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas... Ó, irmão, você é livre. Você é livre. Você é livre para adorar. Você é livre e está se preocupando com o que tem se levantado contra a nossa vida. Irmão, como cresceram os nossos adversários. Mas ficai firmes. Ficais firmes na palavra. Qual é a novidade? Irmão, o Senhor nos avisou. O Senhor tem nos avisado. E o que eu e você... Olha, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de... Irmão, Noemi e Ruth. Noemi volta para a terra a qual ela tinha saído, envergonhada. Que daí ela pede até para mudar o nome dela, né? Não sou mais Noemi, agora eu sou, como é que é lá? Alguém ajuda aí, os pregadores de plantão? Né? Amarga, né? O significado do que ela estava dizendo. Só que Ruth fala o que para ela? Aonde você for, se você morrer, eu vou morrer contigo. Eu não vou te abandonar. Olha que conversão extraordinária, irmão. Olha como a palavra daquela mulher impactou a vida, porque uma foge, mas a outra decide ficar. E em meio à crise, pastor Júnior, Deus dá uma estratégia. Agora eu já saí do salmo ali, irmão. Qual é a estratégia que ele te deu, que ele falou que não é para mudar e você está querendo mudar? Qual é a estratégia que ele te deu que você está querendo mudar? E aquela mulher falou, faça assim. Quando ela viu que Boaz se encantou por Ruth, faça conforme eu estou te falando. Aleluia. Qual foi a ordem de Boaz para quando ela fosse colher as espigas? Mandou os servos. E Noemi velha começou a observar. Opa, Boaz, acho que está gostando de você. Só que tem um irmão que está na prioridade. Faz do jeito que eu te falar. E um senhor observando uma serva sendo obediente a uma palavra. Irmão, o Senhor está na casa. Linda, Deus. Ofertar-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Vamos, Giovana, ajuda eu a pregar, vai pro próximo. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu acho que tem mais um. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Acho que é o último esse, né? Você pode agradecer a Deus, irmão? Você pode entender que Deus está se movendo em meio ao seu favor,
e tudo que você tem orado, e tudo que você tem buscado, e tudo que eu e você tem pedindo, Ele vai te entregar no momento e na hora certa. Você está entendendo, irmão, que se você ficar firme, se você orar, se você buscar, se você cumprir os seus votos, se você ficar firme, Ele vai se mover em meu e ao seu favor, porque Ele nos chama de servo, mas antes de ser servos nós somos filhos, e a palavra de Deus diz que nós sendo pessoas imundas, qual é o filho que pediria um pão e nós daríamos uma pedra? Enquanto mais o nosso Senhor, Ele está dizendo, vai aumentar, vai dificultar, mas ficai firmes, que não vai faltar o pão e a água. Ficai firme, estais firme. Medita nessa palavra de dia e de noite. Está aflito, vai ler um salmo. Está aflito, vai ler a palavra profética. Esse Salmo 116 foi a base do primeiro culto da nossa igreja em 2025. O Senhor ouve. O Senhor te ouve. Então não muda. Você não falou que ia fazer a dieta? Aí no primeiro mês beleza, no segundo mês beleza, no terceiro mês desvia. Não, estáis firmes naquilo que, você fez votos para Deus. Cumpra os seus votos. Você falou que ia dar louvor como sacrifício. Então dê o seu melhor louvor, dê a melhor adoração, irmão. Que você vai ver o que Deus irá fazer. Todo mundo começa bem, irmão. Não, porque agora eu vou fazer uma faculdade, agora eu vou estudar e tal, Tá no mó gás, irmão. Vem a primeira prova, vem a segunda prova, aí você chega um dia cansado depois do trabalho. Já não vou estudar, não. O evangelho é tomado à força, trazendo a palavra à existência, irmão. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Mas eu creio, eu acredito, eu confio. Qual é as notícias? O país está em crise. Não, agora eu vou me desesperar, agora eu vou mudar. O Senhor mandou ai, vai doer, hein? Meu Deus do céu, já doeu aqui já. O Senhor falou que é para abrir um negócio novo, abra. Mas o juros está caro, a Selic está... Se o Senhor mandou abrir, faça. Se o Senhor mandou trocar de carro, troque. Se o Senhor mandou você investir, invista. Porque eu vivo pela palavra. Eu disse quando eu ouvi a palavra, eu falei para a Viviane quando terminou o culto. A Viviane estava em choque e eu em choque. Eu falei, amor, se prepara. Que coisas do passado vai vir tentar nos atingir para nos paralisar novamente. Só que agora eu já aprendi, né? Quando você vai tirar a carta, aí você faz o quê? 15 aulas, né? Aí você vai lá, os que não paga, né? Aí você vai lá e tira na raça. A primeira vez que eu fui fazer o exame de moto, quando eu terminei o percurso, o cara falou, você pilota, né? Eu falei, piloto. Não, da primeira vez não, da primeira vez eu errei. Aí reprovado. Da segunda vez, quando eu fiz a prancha, que eu parei a moto, o cara falou assim, você pilota. Eu falei, piloto, já trabalho de motoboy há 5 anos. Ele falou, só porque você falou a verdade, eu vou te aprovar. A gente quer passar no tempo. Você pede um carro para Deus, Júnior, você nem carta tem. Para que Ele vai te dar um carro? Irmão, existe... Ele está te aperfeiçoando. Olha que coisa linda que Deus fez na sua vida em 2025, Sil. Ele está te aperfeiçoando para o seu ser o melhor, porque Ele te dá sempre o melhor. Júnior, qual é a novidade? Ele te alertou há meses atrás, se prepara que você vai passar por isso. Qual é a novidade? Mas estáis firmes
na palavra. Se você tem honrado os seus votos, se você tem se esforçado, não tem como Ele não te honrar. Eu amo ao Senhor de tal maneira que irmão, é difícil eu não me estourar, irmão. Eu sou sanguíneo e hemorrágico. Eu fui instalar um negócio, isso aqui nem a Vianney sabe, eu fui instalar um negócio lá na casa dele, nós arrumamos uma briga na rua lá, irmão, eu e a Luísa. Porque eu odeio, irmão, quando fala que eu falei uma coisa e eu não falei. Só que eu estou pedindo para Deus mudar o meu gênio. Eu falei para a pastora Viviane ontem, eu recebi um áudio de uma pessoa, eu falei para ela assim, essa pessoa está me acionando. E a Viviane falou, o que você fez? Respira. Eu estava indo para casa, Sil. Aí eu falei para a Viviane assim, não, eu vou passar aí na loja, a gente vai... Eu não tinha almoçado, irmão, era 6 horas da tarde, Júnior. 6:30 eu não tinha almoçado. Agora você fala para Deus que vai fazer algo, e quando vem a luta, eu e você desiste, irmão. Nós somos, é muito fácil, o ser humano é muito fácil desistir. O Senhor está mandando eu e você invocar. O Senhor está mandando eu e você buscar. Irmão, porque Deus trouxe à memória a campanha das portas abertas. Existe um motivo para Ele te lembrar do propósito. Eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta. Eu acho que em Isaías ele vai dizer que tem porta na nossa vida que Ele despedaça e nunca mais ela vai se fechar. Você está entendendo, irmão? Como eu queria que você chapasse... Irmão, eu não vejo a Peniel como ela está. Eu acredito que isso aqui vai voar, vai se tornar um ministério grande que nós não vai dar conta, irmão. Só que primeiro Deus precisa preparar a estrutura. Para quando Deus tocar no seu coração e falar para você, faça isso, você tenha coragem de fazer sem duvidar, irmão. O que essa igreja tem de testemunho, de cura, de libertação, de transformação, começando pelo próprio pastor de vocês, um cheirador de cocaína, um improvável, que uma mulher se colocou durante 9 anos de joelho. Quantas vezes a Viviane quis abrir mão? Quantas vezes a Viviane quis abrir mão, mas o Espírito bradava no coração dela. Teve um dia que ela falou para mim assim, o que você quer? Eu falei, eu quero que você se afaste de mim. Ela falou, quanto mais você quer que eu afaste de você, mais eu vou me aproximar, mais eu vou cuidar, mais eu vou fazer. Eu fiz de tudo. Eu cheguei a falar para ela, Rafa, que eu preferia dar um tiro na cocaína do que abraçar ela, do que estar com ela, irmão. Eu troquei 1 ano da minha vida, os melhores momentos que eu tinha com a minha esposa, por uma carreira de cocaína, irmão. Mas as misericórdias do Senhor me alcançaram. Eu nunca me achei digno, Júnior, eu não me acho digno de ministrar a palavra. Eu não sou diferente do que você que está sentado aí ou de você que está assistindo aí agora. Só que eu decidi ficar na palavra. Eu olho cenários na minha vida, irmão. Eu falo para a pastora Vianney, eu olho os cenários na minha vida, eu tenho aprendido a não abrir a boca para murmurar. Eu comecei a praticar o Salmo 116, Senhor, eu te agradeço pela luta, Senhor, eu sei que eu estou aflito, mas não deixe isso entrar no meu coração. Não adianta, irmão, você vir aqui, receber uma palavra, ser curado e ser ministrado, mas não tomar posse da palavra. Porque senão vai ser só mais uma palavra. Olha, meu cunhado esperou 12 anos para chegar onde ele chegou. Irmão, 12 anos, você esperando uma promoção, irmão. E você ficar ali firme. Aí ele fazia a prova, eu falava, fica tranquilo, sua hora vai chegar, sua hora vai chegar. E 12 anos depois chegou, irmão. Agora está quase pirando, irmão. Chega todo dia em casa 10 horas da noite, cansado, chapado. Agora ele fala, agora eu não posso reclamar, né? Agora eu ganho para isso. Cuidado com o que você pede, irmão.
Quem quer ser empresário aí? Levanta a mão. Aí, ó, tá vendo? Pensa bem o que você está pedindo, irmão. Sabe quanto que o empresário ganha no final do mês? Opa, como é que é aí? Tem mês que eu faço as contas com a Viviane, Sil. Meu filho ganhou mais que eu e ela. Tá entendendo, irmão? Cuidado com o que você pede. E com essa palavra você vai ofertar nessa manhã. Para a glória de Deus a gente conseguiu pagar o aluguel, irmão. Desse mês. Agora já tem um do mês que vem. Mas estáis firmes na palavra. Estáis firmes na palavra. Se coloca de pé. Pastora Viviane. Vem, pastora. Em nome de Jesus. Tá bonito, hein? Olha, chiqueza, irmão. Eu queria que a irmã Terezinha viesse orar pelas ofertas e pela pastora, em nome de Jesus. Aí sim. Coisa linda. Pega ela, Giovana. Amém, né? Já melhor, já, né? Pai do Senhor, igreja. Em nome de Jesus, eu peço que abençoe, Senhor querido, todos os ofertantes da nossa igreja, aqueles que ofertou, aqueles que dizimou, aqueles também que não dizimou. Nós queremos dar-te graça, meu Deus. Abençoa, Senhor, prospera a vida dos teus filhos nessa hora, eu te peço em nome de Jesus. Dizimar. Deus, tem misericórdia daqueles, meu Pai, que não tem hoje. Ajuda os teus filhos numa próxima oportunidade, Senhor, de entregarem que eles possam oferecer, meu Deus. Para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Para a glória do seu nome, papai. Ajuda, Senhor, a tua filha, em nome de Jesus. A pastora Viviane, que vai pegar a palavra. Em nome de Jesus. Amém. A próxima vai sair melhor, né? Oh, meu Deus, é uma delícia, gente. Eu tenho vontade de pôr na chave da minha casa. A próxima vai sair melhor. Coisa linda. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, queridos. Irmãos, antes de nós lermos a palavra, eu queria convidar os irmãos para nós levantarmos um clamor, né? Pela vida da Lilian, que está internada ainda. Eu até coloquei no grupo lá da igreja, não sei se os irmãos viram, pedindo oração, né? Pela vida dela. Falei com ela ontem, ela disse que ainda permanece com muitas dores, ainda não foi diagnosticado o porquê. E eu falei para ela que eu creio que nós vamos orar e o Senhor vai trazer à luz, né, irmãos, o que precisa para que ela possa sair de lá. A gente sabe que há uma luta muito grande quando a pessoa decide se colocar de pé, buscar a Deus. O inferno realmente, ele trabalha para que essa pessoa retroceda. E eu creio, irmãos, que o Senhor está trabalhando. Então nós vamos levantar um clamor. A Maíra também não veio hoje, a Lorena está afastada também, com pneumonia de novo. Então me pediu oração. Vamos orar, né, por essas pessoas que estão doentes. Uma criança de 2 meses, o Nicolas, está internado também no Hospital Vila Pina. Oh, Jesus. O problema não recordo. Amém. Vamos orar. Irmãos, essa semana toda nós estamos em oração. Nós estamos em oração. Esteja apresentando a minha vida, a vida do pastor Ricardo também. Nós fomos no médico terça-feira, amor? Terça-feira, o pastor Ricardo está com o fígado bem comprometido. O médico disse que quase para um transplante de fígado. E o médico encontrou um nódulo na minha vesícula. Então nós estamos orando, irmãos, desde o início da semana, clamando a Deus, buscando o Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Então eu queria que você se colocasse de pé de novo.
para nós orarmos por enfermidade, para que Deus traga cura, para que Deus nos visite, para que Deus visite essas pessoas que estão hospitalizadas, as que estão em casa, mas também necessitando que o anjo da cura também as visite. Nós vamos orar. Se tiver alguém enfermo assistindo também, eu creio que essa oração, irmãos, ela pode alcançar muito mais do que nós temos imaginado. Amém? Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós queremos unir a nossa força, a nossa fé, meu Deus, levantando a Tua igreja em oração, assim como era lá, meu Pai, nos tempos antigos, quando Pedro estava preso e a igreja toda se levantava em oração, quando alguém, meu Pai, estava enfermo e toda a igreja se levantava em oração. Nós estamos aqui, meu Pai, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, que tenha misericórdia. A Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, que o castigo que estava sobre nós, o Senhor já levou, e que não há mais culpa, nem peso, meu Deus, muito menos pecado. Meu Pai, já fomos remidos e lavados pelo Teu sangue. Em nome de Jesus, meu Deus, visita a Lília naquele hospital agora. Meu Pai, visita essa criança agora. A Lorena, meu Deus, cada um que precisa de oração, de cura nesse momento. Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Dá ordem aos Teus anjos, meu Pai, para que haja cura, para que essas pessoas sejam curadas, para que venha a luz, meu Deus, o motivo, a causa, e haja libertação, meu Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória sobre a vida de cada uma delas. Não aceitamos, meu Deus, essas vidas paralisadas, muito menos, meu Pai, o retrocesso da fé. Nós cremos que a Tua obra começou e ela há de terminar, porque o Senhor é fiel. Nós como igreja declaramos a cura e a restauração por completo nessas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Dá um glória aí, querido. Pode sentar. Vamos pegar a sua Bíblia aí comigo, abra no livro de Isaías 43. Eu estou meditando nessa palavra, irmãos, desde quinta-feira, e o Senhor me trouxe algumas orientações, eu quero compartilhar. Irmãos, antes eu quero dizer para você que a última terça-feira desse mês, né? Nós estamos em maio ainda, né? Quando que é, gente, a última terça? 27. Dia 27. Nós estaremos aqui mais uma vez fazendo aquele trabalho de terapia de grupo. Esse mês eu chamei um pastor que também é terapeuta, para que ele estivesse aqui conosco. Nós vamos falar sobre relacionamentos de um modo geral. Irmãos, vocês, obviamente, você que acompanha a internet tem visto, né, as aberrações que têm acontecido aí fora, inclusive mães que estão tentando se conectar emocionalmente com bonecas, né, aquele bebê reborn, tantas coisas acontecendo, discussões de 4 adolescentes, vocês ouviram falar também, com certeza, esses adolescentes viralizaram, não? Tanta coisa séria, tanta coisa importante, pertinente, mas as relações estão sendo cada vez mais banidas, fragilizadas, e nós vamos falar sobre relações, né, sobre todo o aspecto dessa relação, não só conjugal, mas as relações em que nós temos mesmo, estruturais, sociais, né, de que forma a gente tem construído isso, como que a nossa geração, ela tem construído essas relações, porque nós tínhamos uma base, né, irmãos? Qual era a nossa base lá atrás? Nós tínhamos vínculo, era tudo muito próximo, o pai, a mãe, as amizades. Ainda falei com o Ricardo, nós ficávamos até tarde sentada na calçada, pintando a rua na Copa, né? Fazendo aquele bonequinho da Copa e todo mundo junto, e a gente passava ali horas e horas conversando. Hoje isso não existe mais. Tudo vai-se para as redes sociais e é uma capa, né, uma vida supostamente maravilhosa, mas nós sabemos que não é. E isso tem sido de grande dano emocional, o impacto tem sido assim, gente, terrível. Vocês viram aí sobre essa questão também dos jogos, quantas pessoas têm se suicidado por conta de jogos. E coisas sérias, né, para serem discutidas, mas a nossa sociedade, ela tem se apegado a coisas tão fúteis, né, a coisas tão banais. E aonde nós encontramos lugar, respaldo e cura para isso, irmãos? É na presença de Deus. Não existe outro lugar. Então, ainda esses dias eu falei, se você quebrar um princípio, você vai ser quebrado pelo próprio princípio que você quebrou. Tem coisas que é princípio, irmão. Tem coisa, isso aqui são princípios, não tem como sair daquilo que Deus já nos ensinou. Então nós precisamos voltar às origens, né?
Tem gente que quando a gente fala assim, você tem que voltar ao seu passado, ela pensa que é lá no ventre da mãe. Não, irmãos, nós não começamos a nossa história no ventre da nossa mãe. Nós começamos a nossa história lá em Efésios capítulo 1. Você começou lá. Quando você nem tinha forma, o mundo nem estava ainda construído, e ele disse que ele já tinha te escolhido. Então nós temos que voltar à origem, irmãos, ao que ele nos ensinou, ao que a Bíblia nos respalda, de que forma Deus espera que a gente venha construir. Não é, ainda esses dias a Sil postou um vídeo, onde a mulher dizia assim, muitas pessoas dizem, né? Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Mas ela disse, não é que mundo nós vamos deixar para os filhos, é que filho nós estamos deixando para esse mundo. Então nós temos responsabilidade, irmãos. Nós seremos cobrados, inclusive, por Deus, por aquilo que nós estamos ensinando, o exemplo que nós estamos dando, que tipo de construção nós estamos fazendo na nossa família. E tudo isso, irmão, se você tem dúvidas, se você hoje tem dificuldade, vamos voltar ao início de tudo, ao princípio, aquilo que realmente ele nos ensinou. Amém? Nós falaremos sobre isso nessa última terça-feira do mês de maio. Então, você que sabe que também tem pessoas aí que precisam, que são crianças muito conectadas com a internet, homens e mulheres, tá, irmãos? Eu mesmo atendi um paciente que ele se conectou de tal forma com uma suposta pessoa na internet, né, a ponto dele se apaixonar, dele sair do emprego, dele não tomar banho, não comer, passar dia e noite na frente de um computador, ansioso, quase com um síndrome do pânico, ao tempo que a pessoa demorava para entrar, para falar com ele pela internet. E a mãe e o pai tentando acionar, e a mãe e o pai tentando conversar, a irmã tentando se aproximar, e ele rejeitando qualquer tipo de relação real, vivendo literalmente só a relação virtual. Então isso é o que nós temos visto aí fora, mas a igreja de Cristo não pode se conformar com as coisas desse mundo. Paulo disse isso, irmãos, nós não podemos nos conformar. Nós como igreja, nós precisamos ser sal e luz no meio dessa escuridão. Não importa onde nós estivermos, a nossa base e os nossos princípios, eles permanecem. Amém, queridos? Então dá um glória a Deus aí se você entendeu. Aleluia. Vem comigo, Isaías 43. Eu quero ler com você alguns versos. Vamos começar a partir do 15, irmãos. Eu vou ler do 15 ao 19, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos como um pavio apagado. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis, porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no ermo, um caminho no deserto e rios no ermo. Amém, queridos? Somente até aqui eu queria que você fechasse os teus olhos por um minuto, para que nós falássemos com Deus mais uma vez. Pai, nós estamos aqui na tua casa, e como o salmista disse, meu Deus, como é bom estar na sua casa. Senhor, melhor é estar aqui um único dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, pelo privilégio e a alegria de estarmos aqui. Meu Deus, podendo enaltecer, glorificar e exaltar ao único que é digno de ser adorado. Mas também, meu Pai, é o privilégio de sermos chamados de filho, de termos um Pai. Um Pai que, como já disse aqui, Ele cuida de nós, Ele zela por nós. E Ele sabe, está no controle de todas as coisas. E isso, Senhor, acalenta o nosso coração, nos conforta, a saber que não somos órfãos, mas somos amados, remidos, meu Pai, por um Deus que não desiste nunca de nós. Obrigada, Senhor, por essa alegria, pelo sacrifício da cruz,
Eu quero te pedir, fala conosco, Senhor, continua falando conosco. Usa, meu Pai, a tua filha aqui, em nome de Jesus, para que o teu nome seja anunciado, para que a revelação que o céu preparou para essa manhã seja dita, meu Pai, não de mim, mas daquilo que o Senhor quer dizer com a igreja. Permanece, Senhor, fica conosco até o fim da reunião, nos leva também depois, e fica, meu Pai, ao cumprimento até o término da sua volta, eu te peço, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Irmãos, preste atenção, nós vamos falar sobre Isaías 43, e é uma passagem muito conhecida, mas de um profeta que não é conhecido só como profeta messiânico, o profeta que anuncia, o que mais anuncia, na verdade, a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas alguém que tem também na sua história algumas marcas em divisor de tempos. Isaías aqui, ele vai trazer ao povo de Israel a lembrança da esperança de que há um tempo que o exílio babilônico vai acabar. Para que você entenda, o povo de Deus é levado cativo à Babilônia, e é levado não pelo diabo, irmãos, mas é levado pelo próprio Deus. Existem provas na minha e na sua vida que elas são impulsionadas pelo próprio Senhor. Não é o adversário, não é o inimigo quem nos levou, mas foi o próprio Deus. E por que ele faz isso, pastora? Para nos recolocar ao centro da sua vontade. Muitas e muitas vezes, sem perceber, irmãos, eu estava dizendo isso ontem quando eu estava pregando, muitas vezes sem perceber nós vamos saindo da rota. É muito sutil, é a correria do dia a dia, é a falta de tempo, às vezes são os problemas, a loucura do dia a dia, a gente vai saindo da rota. Eu nunca me esqueço de uma reportagem que eu vi há muitos anos atrás, onde estava escrito que o foguete, antes dele ser lançado, ele precisa estar exatamente na sua base, porque se ele sair 1 milímetro que seja da base, no espaço, ele vai parar a quilômetros e quilômetros de distância. E assim somos eu e você. Um pouquinho que a gente sai do centro da vontade de Deus, um pouquinho só que a gente se desvia do propósito, sem perceber, a gente vai parar a quilômetros e quilômetros de distância da sua presença. Por isso que Deus, ele tem como forma pedagógica lidar comigo e com você, nos trazendo de volta ao propósito. Quando a gente começa devido às lutas e às angústias e as coisas dessa vida, a sair do propósito, ele vai e nos traz novamente. E era assim que estava o povo de Israel. O povo de Israel estava começando já a sair do propósito, já não estava mais entendendo o que Deus estava falando, eles já estavam tomando decisões por si só. E aí o que Deus faz? Ele lança uma palavra dizendo: vocês vão para o exílio da Babilônia, vão ficar cativos por muito tempo, mas eu quero dizer para vocês, ao tempo determinado, o exílio vai acabar. E aí o povo de Deus, ele vai para a Babilônia, sabendo que a prova tem começo, meio e fim. E eu quero já dizer uma coisa para você entender como que funcionam as coisas no reino de Deus. Tudo tem começo, meio e fim. Já existe o tempo, já existe o dia, já existe a hora em que isso que você está orando já está resolvido no céu. Só que nós precisamos entender, irmãos, que essa proposta dele, ela vai chegar ao fim, a prova vai acabar, mas nós temos que suportar o processo do tempo. Coisa difícil é esperar o tempo de Deus, irmãos. Coisa difícil é você permanecer ali, buscando, orando, clamando ao Senhor, sem saber até quando. Uma das perguntas que eu mais fazia quando eu estava no processo, passando necessidade, o Ricardo nas drogas, criança pequena, tanta humilhação, eu perguntava para Deus: até quando? A gente quer data, a gente quer um prazo, é ou não é? Tudo tem prazo de validade. E eu queria uma data, eu queria que Deus tirasse a angústia do meu coração, me dizendo quando aquilo fosse terminar. Mas o Senhor não diz para mim e para você, é até amanhã ou até o mês que vem. Ele só diz para mim e para você: confia. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o porquê do tempo. Eu sei o porquê do processo. Irmãos, entre a promessa aqui feita e a promessa prometida, existe um caminho a ser traçado. Aleluia. E esse caminho não tem como burlar.
Esse caminho não tem como a gente dar um jeitinho brasileiro. A gente tem que passar por ele, dia após dia. Isaías está aqui agora ao tempo de dizer para o povo de Israel que é chegada a hora do cumprimento da promessa de Deus. O capítulo 43 vai começar a trazer a menção da restauração de Israel. E eu quero que vocês vejam no verso 1, pode colocar aí, Gigi, por favor, em que ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Irmãos, olha que interessante. O povo de Israel sabia que o Senhor era Deus. O povo de Israel sabia que ele era o Senhor, que ele tinha o formado, que ele tinha promessa. Mas a espera do tempo vai fazendo a gente se esquecer que ele nos fez promessa, que ele nos criou, que ele nos chamou, que desde o ventre da nossa mãe ele nos deu nome, ele já nos conhecia, ele sabia todo o processo que nós passaríamos, ele já entenderia tudo o que estava acontecendo. Nós vamos nos esquecendo disso. Perceba que quando o profeta Isaías vai começar a pregar, ele começa trazendo lembranças daquilo que outrora o homem e a mulher de Deus já tinham esquecido. Porque a primeira coisa que a gente começa a pensar é: será que Deus realmente é comigo? Será que realmente Ele está me ouvindo? Será que realmente Ele está entendendo o que eu estou vivendo? E o profeta vai começar dizendo: olha, o Senhor está dizendo, eu criei vocês, eu sei quem vocês são, foi eu que te formei, eu sei tua estrutura, eu sei até onde você vai, eu sei o que você suporta, eu sei o porquê você está aí, confia. O que muitas vezes, irmãos, nos faz vencer as provas presentes é nos lembrar das que vencemos passadas. Aleluia! Trazer à memória aquilo que nos dá esperança é algo extraordinário. Eu disse isso esses dias no meus stories. Eu lá no meu devocional com Deus, e o Senhor falou para mim: lembra-te das coisas passadas. Traz à tona aquilo que eu já fiz. Lembra do que eu já cuidei. Lembra do que eu livrei. Lembra do que eu te dei. Lembra lá atrás quando eu te prometi, e hoje você come e bebe daquilo que eu te prometi. E isso nos faz entender que o processo, ele é necessário, mas a promessa nunca vai ser anulada, porque o tempo pode, na sua e na minha cabeça, tardarmos. Aleluia. Muito pelo contrário. Então é um processo de construção que Deus vai fazendo com o povo, fazendo eles entenderem que eles estão sim exilados, estão sim na Babilônia, mas isso é temporal. Vai passar. Vai passar. Eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: calma, vai passar. Tudo vai passar, irmãos. Respira, vai passar. Puxa oxigênio, respira de novo, vai passar. Nós precisamos entender isso, irmãos. Ele nos criou, Ele conhece a tua estrutura. Talvez você diz: eu não estou suportando isso. Ele diz: eu é que sei até onde você suporta. Eu é que sei a tua estrutura. Eu conheço você do avesso. Irmãos, ninguém nos conhece do avesso como Ele. É por isso que o salmista, ele disse: olha, eu nem abri a boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar, o Senhor sabe quando eu deito, quando eu levanto, o Senhor conhece toda a intenção do meu coração. Não tem para onde fugir. Ele está lembrando o povo: eu conheço vocês. E sabe como ele termina? Dizendo: tu és meu. Aleluia. Você tem dono. Eu e você tem dono. Aleluia. Foi um alto preço que ele pagou. Foi preço de sangue que ele pagou para que eu e você tivesse vida, e vida em abundância. Mas pastor, eu não tenho vivido essa vida. Não se deixe levar pelas aparências. Aleluia. O Senhor é que sabe o teu amanhã. Ele conhece todos os teus dias. A Bíblia diz que todos os teus dias estão escritos na palma da sua mão. Ele sabe como vai ser o dia todinho hoje, o seu dia todinho amanhã. Não há novidades para Ele. Porque às vezes a gente acha que Deus está improvisando, né? Meu Deus, aconteceu essa situação. Olha, pegou até Deus de surpresa. Não é? A gente às vezes fica tão surpreso. Eu disse aqui outro dia que às vezes é tanto problema que a gente pega demônio até no cacho. Não é?
Tem dia que é difícil, a gente fala, meu Deus, será que Deus está vendo esse negócio? Será que Ele vai conseguir lidar com tudo isso aqui? A gente acha que Deus está improvisando. E Deus nunca teve plano B, irmãos, Ele sempre teve o plano A. Aleluia. Muitas vezes nós é quem tentamos dar outras saídas, né? Mover de outras formas, e aí o que Deus faz? Se aproveita daquela situação para trazer você para o mesmo lugar de novo, que é o plano A. Mas não existe plano B. O nosso Deus, Ele já estava preparado para todas as coisas, do começo ao fim de tudo. Então, quando nós entendemos isso, fica mais fácil a compreensão. E eu entendo que se Deus está no meio do olho do furacão, se Ele está comigo no terremoto, se Ele está comigo dentro da cova, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele vai me livrar. Tanto é que, olha o que Ele diz aqui na sequência, ó. Verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu não disse para você em momento nenhum que você não teria dificuldades. Aleluia! Eu disse o quê? Se você passasse no fogo, não ia te arder. Se você passasse na água, ela não ia te matar. Mas você pode passar sim pela água e pelo fogo. Aleluia! É isso. Deus está dizendo para o povo, eu não disse para vocês que vocês passariam um processo? Primeiro Ele faz lembrar que eles eram filhos, que eles foram criados e amados de Deus. Agora Ele está dizendo, eu também lembrei vocês, que vocês poderiam passar por adversidade, mas eu estaria com vocês em todo o tempo. Eu nunca disse que vocês estariam sozinhos. Como é bom, irmão, saber que nós temos o Senhor. Às vezes nos falta amigos. Às vezes vai te faltar família, às vezes vai te faltar auxílio, às vezes vai te faltar diversas ajudas. Mas como é bom saber que nós temos um Deus, que o tempo todo Ele está conosco. O tempo todo, irmãos. A qualquer hora que você disser, Senhor, Ele está lá. Você não vai precisar esperar Ele terminar as atividades dele. Você não vai precisar esperar Ele sair do serviço dele para conversar. Não, a hora que você disser Senhor, Ele vai dizer, estou aqui, filho. Aleluia. Coisa boa é saber que nós temos um Deus, um Pai que está o tempo todo ao nosso lado. E Ele vai dizer assim, ó, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Irmãos, Ele é duas coisas na minha e na tua vida aqui: Senhor e Salvador. Salvador é uma delícia, porque em 10 segundos Ele te salva, Ele te ama, Ele te acolhe, é tudo de bom. Mas o Senhor é dono. E sabe por que tem muitas vezes que nós fazemos um esforço terrível para sair de algumas situações e a gente não consegue? Porque a gente se esquece que nós temos dono. Ele não disse, você é meu. Então tudo que acontecer, tudo que eu escrever, tudo que eu propor para você, filho, não adianta você fugir, porque é o que eu tenho para você. Dói menos aceitar, irmãos. Tem processo que dói muito menos aceitar. Quando a gente olha e fala, tá bom, Senhor, é isso aí, eu já entendi, tá, é dessa forma que o Senhor quer trabalhar comigo, ok, maravilha. Então, Senhor, me ajuda, só traz paz no meu coração. Só me ajuda a passar pelo processo, meu Deus, te adorando, agradecido. Para não passar ranzinza. Porque tem gente que até passa o processo, mas passa ranzinza. Já viu aquele do Smurf, o zangado? Passa igual, você olha, está o tempo todo bravo, invocado. O que foi? Essa prova. Irmãos, passa leve. É mais fácil. Então tem coisa que não tem como você fugir. Ele falou e está dito. Nós vamos ter que viver. Ele diz assim, ó, ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa tirar você das minhas mãos. Se eu fiz a promessa, quem que impede? Operando eu, quem vai impedir? É uma pergunta retórica, irmão. A resposta já está por si só, ninguém impede, a não ser você mesmo. Aquele negócio de quem tem promessa não morre, morre. Não fica na posição não, para você ver se você não morre. Ainda morre, vai chegar lá, vai falar, caramba, tinha tudo isso aqui ainda para eu viver? Tinha. E por que eu não vivi? Porque você não creu. Já pensou, irmão?
Porque se ele tem o melhor dessa terra para mim e para você, se as coisas que ele tem, que ele pensou, não desceu no seu coração, seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, é muito maior do que você tem pedido. Só que às vezes nos falta fé para dar um passo, irmãos, para crer naquilo que ele está falando. Quando Deus faz uma promessa, entenda uma coisa, irmãos. Se Deus fez a promessa, a maioria das vezes quando ele prometer algo, o cenário vai estar totalmente o contrário do que ele prometeu. Ponto. Quando ele disse para Sara que Sara seria mãe, como é que ela estava, Silmara? Estéril. Como é que estava já Abraão? Também velho. Puxa vida, 75 anos já é velho para ser pai. E aí você vai ser, eu vou te fazer pai de multidões. É por isso que ela riu, irmão. Às vezes o povo julga a Sara, mas eu não julgo não, porque quando falaram que eu ia pregar, que eu ia ser pastor, eu também ri. Esse pessoal não tem problema. O irmão se empolgou. Eu não é? Que realmente tem hora que as pessoas, você vai ser empresário. Irmãos, minha água cortada, minha luz cortada, meus filhos passando fome, meu marido drogado e eu sendo despejada. Olha que situação. Quem é que vai acreditar que você vai ser empresária na vida? Você ia rir ou não ia também? A gente ri, irmão. Então a maioria das vezes que Deus te faz uma promessa, e grava isso para você fortalecer a sua fé. O contrário, é totalmente o contrário o cenário. Quando Deus fala assim, o seu filho vai ser um pastor, ele vai ser um missionário, ele vai ser um profeta, um grande homem de Deus, aí você olha, o filho está como? Todo perdido. Você fala, está só o sangue de Cristo. Mas quem te fez a promessa, ele está dizendo, se eu prometi, quem impede? Se eu falei, quem é que barra o que eu falei? Quem que anula, irmãos? Quando o rei levantava o cedro, ninguém revogava o que ele dizia. Ninguém. Você imagina que quando Deus ele decreta algo sobre a sua vida, Satanás inclusive tem que contribuir para o cumprimento do que Deus falou. Até o diabo trabalha para cumprir o que Deus te prometeu, irmão. Só que nós ficamos aterrorizados. Ai meu Deus, o diabo. Ai o Satanás. Irmãos, eu falo para as meninas lá na loja, quem tem que ter medo da gente é o cão. Ai nossa, tem gente que faz isso. Ai tá amarrado. O sangue de Jesus, irmão. Você não está entendendo? Quando você levanta de manhã e você começa a adorar e louvar a Deus, o diabo fica em choque, irmão. Porque tudo que ele quer é tirar a igreja de dentro de você. Não é tirar você daqui de dentro, irmão. Porque tirar você daqui de dentro é fácil. É só ele fazer uma pandemia de novo aí, ó. Ninguém mais vem para a igreja. Mas é a igreja de dentro de você. Você pode estar dentro da Babilônia. Você pode estar cativo como Daniel também foi, como esses homens e essas mulheres estavam. Irmãos, a igreja dentro de você, ela faz um estardalhaço onde você estiver. O que nós precisamos entender é isso. Isaías está pregando para o povo e dizendo, lembra? Deus falou para vocês que ia fazer, tinha prazo de validade. É chegada a hora de vocês viverem a restauração. Quem vai impedir Deus de trabalhar? Levanta os olhos, olha para o Senhor, para de olhar para a direita, para a esquerda. Irmãos, Pedro viveu coisas extraordinárias, mas quando ele olhou para o vento, ele afundou. Às vezes nós tiramos os olhos de Cristo para olhar para o vento, para a tempestade, a gente afunda, irmãos. Olha para Jesus, olha para Jesus, fica nele. E aí ele vai dizer assim, verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas. Aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, porque nós precisamos entender uma coisa. Quando você não trata o que fizeram com você no passado, você se torna o que disseram a teu respeito. Meu Deus. Você precisa tratar o que aconteceu no teu passado. Deus traz Jacó de volta. Jacó, pastor Júnior, estava próspero. Tinha dinheiro, estava bem, Silmara, tinha mulheres, tinha filhos. A honra de Deus era notória sobre ele, tanto é que o sogro fica apavorado quando vê que ele vai embora, porque ele dava lucro. Havia bênção de Deus sobre Jacó, mas tinha uma sequela do passado. É forte. Não pense você, irmãos, que Deus não vai ressignificar tudo, inclusive o teu passado.
Tem horas que nós vamos precisar reviver algumas coisas, mas não é para a gente trazer isso ao presente, porque passado, irmãos, ele é para ser refletido e não repetido. O que nós vivemos lá atrás, as coisas que aconteceram lá atrás, elas se foram, contribuíram, como Paulo diz, para o nosso bem, mas elas já não cabem mais na promessa dos novos dias. Ela não cabe mais. Tem gente, irmãos, nós estamos em 2025, tem gente que ainda está falando das coisas de 2015, trazendo ainda as dores de 2010. Não tem como viver coisas novas, trazendo ainda o passado. O que Deus está dizendo ao povo? Para de considerar as coisas passadas. O que foi lá atrás já foi, o que perdeu, perdeu, o que disseram amém. Agora você olha para frente, porque o que eu faço é novo. São novos dias. Eu já disse isso aqui, um dia essa palavra, ela me tocou, irmãos. Quando eu li que Ana, ela ia todos os anos levar eu ia falar beca nova, mas não é beca aquilo. O que é aquilo, pastor? Uma túnica nova para Samuel. Quando ela entrega o seu filho ao sacerdócio, quando ela entrega o seu filho lá, né, porque ela faz o voto, que o pastor disse aqui, ela devolve o filho, ela cumpre o seu voto. Todo ano ela subia para levar uma túnica nova. E o dia que eu li isso, na hora o Espírito de Deus bradou no meu coração e disse: Viviane, a túnica do ano passado não serve para você mais esse ano. O que aconteceu com o cego de Jericó quando o Senhor cura ele? A primeira coisa que ele veio, Jesus mandou ele tirar a capa, pastor Ricardo? Não, ele mesmo tira, porque não cabe mais uma capa de dor, uma capa de amargura, uma capa de tristeza aos dias novos que Deus está construindo. Não cabe mais, irmão. Eu preciso entender isso. Deus está dizendo para o povo: está acabando o período de exílio, está acabando o período babilônico, eu vou levar vocês para uma terra nova, mas vocês vão trazer bagagem velha. Você vai trazer coisa do passado? Você vai trazer amargura, sofrimento? Vai ficar aí lambendo suas feridas? Ou você vai pegar isso, entender que aquilo foi necessário, pegar o que realmente te acrescenta e partir para o novo? Porque o passado, irmãos, ele só é válido, ele só faz sentido para nós se realmente ele te fizer impulsionar para o futuro. Aleluia. Se olhar lá atrás, que foi o que aconteceu com Davi, foi ou não foi? Quando viu todo mundo lá apavorado, o exército todo encolhido, ele disse: gente do céu, vocês estão aí tudo apavorado? Quem é esse incircunciso aí? Ele fala para Saul: eu vou matar ele. Saul fala: não, você não está entendendo. O homem é grande, ele é de guerra, você não vai conseguir. Ele disse: não, você que não está entendendo. Eu já matei um leão e um urso. Olha o passado. Ele disse: foram dias difíceis, quase que eu morri, mas eu matei. Se eu matei eles, eu vou matar agora também. O passado que te impulsiona, irmãos, esse precisa ser validado. O que só te traz dor, amargura, o que te traz angústia, o que não te acrescenta, joga a capa fora em nome de Jesus. Nós precisamos retomar a vida, tomar controle das emoções e da própria vida. Veja que aqui Deus está falando com o povo: tome o controle das tuas emoções, da tua própria vida. Não deixe com que as coisas passadas controlem o seu hoje, muito menos o seu amanhã. Então, quando ele diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considere as antigas, ele está falando de coisas que não contribuem, gente. Tem muita coisa na minha vida passada que eu trago à memória e eu trago com alegria, me lembrando daquilo que Deus fez. Mas tem muita coisa na minha vida passada que realmente não contribuiu em absolutamente nada, irmãos. E eu não quero, isso para mim não faz sentido. Eu não tenho por que ficar remoendo, muito menos trazendo de volta, ou culpa, ou qualquer outro sentimento, porque ele me remiu. Ele já disse isso lá no verso 1. Eu te remi. Sabe o que isso significa? Ele pagou tua dívida, não deve mais nada. Aquilo que você fez, ou aquilo que você viveu, aquilo que você declinou no passado, está remido, está pago, já foi. Agora é daqui para frente. E aí ele vai dizer no verso 19: eis que faço uma coisa nova, louvado seja Deus. Irmãos, Deus tem falado conosco aqui sobre trazer novidade de vida, sobre um novo tempo. Mas veja que às vezes nós temos a impressão que Deus ainda vai fazer,
né? É igual quando a gente vai receber uma visita em casa, e aí a gente vai fazer um almoço, a gente vai fazer alguma coisa, a gente acha que Deus é assim também. Quando ele diz assim, eis que faço uma coisa nova, já está pronto. Aleluia. Meu Deus. É Deus. Eu vou falar de novo, você não entendeu. Já está pronto. Se está pronto, o que eu tenho que fazer? Estar pronto. Para quê? Para entrar pela porta. Ó, você está aqui, ó. De que me adianta a porta estar aqui? De que me adianta ele já ter deixado tudo pronto, se eu não entendo que está pronto e não passo pela porta? Se eu não passar pela porta, irmão, não faz sentido nenhum ele dizer para mim que as coisas já estão prontas. Atitude. Eu tomo posse e eu ajo em cima daquilo que ele já disse, que ele já fez. Já está pronto. Deus, ele é extraordinário, irmãos. Às vezes nós pensamos que ele vai vir por um lado, daqui a pouco ele vem por outro. Às vezes a gente pensa que ele vai usar o fulano, daqui a pouco ele vai usar o ciclano. Toda a nossa expectativa ele frustra. É sensacional. Sabe por quê? Porque tudo que você coloca expectativa em alguém ou em alguma coisa, ele vai te frustrar. Mas se você colocar a expectativa nele, ninguém pode impedir, irmãos. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Ele diz, logo a conhecereis. Aleluia, está acabando. Ele está dizendo, logo você vai ver. Irmãos, quando nós entendemos a palavra, nós vivemos e nós verbalizamos ela nos dias difíceis. A gente abre a boca para dizer, Senhor, eu criei naquela palavra. Eu sei que o Senhor já fez tudo, já está tudo pronto, que daqui a pouco eu vou ver, então eu já estou me preparando. Eu estou te glorificando já, Pai. Já estou te agradecendo pela salvação do filho, pela liberação da chave. Já estou te agradecendo pela porta aberta. Já estou te agradecendo, meu Deus, por toda a restauração da minha casa. Eu já estou te agradecendo. Eu não vou agradecer. A gente agradece antes de receber. Aleluia. A gente confia antes de ver qualquer coisa, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E espero em quem? Nele. Então firma os teus olhos naquilo que ele te prometeu. E aí ele vai dizendo assim, ó, porventura não a percebeis? Quando eu li isso eu falei, Senhor, será que eu não estou percebendo? Ele disse assim, fica de olho nos sinais. Porque eu vou dando sinal daquilo que eu vou fazer. Deus, ele vai colocando rastro. Sabe quando esse pessoal que trabalha com trilha vai jogando rastro? Deus faz a mesma coisa, ele vai jogando rastro. Então você fala, olha, isso aqui Deus falou, hein? Olha, isso aqui também. Olha, você viu, Deus falou domingo, aqui ó. Ele vai dando rastros. Irmãos, tudo que Deus nos prometeu não fica ao vento não, ele vai reconfirmando. O que é de Deus, né? Então as profetadas monstram aí. Mas o que é de Deus, irmãos, o que realmente foi o Senhor que prometeu. Aleluia. Antes de eu ser empresária, eu não sei quantas vezes eu ouvi por profetas diferentes, em lugares diferentes, que eu seria empresária, mantenedora de uma obra. Deus dá rastros. Quantas vezes antes do pastor Ricardo se converter, a gente chegou em culto e Deus falou, tu és os olhos da menina de Deus, a menina dos olhos de Deus, tu és um profeta, tu és um pastor. E ele estava como? Cheirando 20 cápsulas. Muito louco dentro da igreja. Ai, tu és escolhido. Eu falava, rapaz, será? Porque é isso, a espera do tempo, irmãos, faz a gente pensar assim, será? Tinha dia que eu saía revoltada da igreja. Eu falava, para mim, ai de ti se parar. Para ele, menina dos olhos de Deus. Eu falava, que conversa. Sabe o que eu aprendi com isso, irmãos? Caim e Abel. Veja que interessante, Abel faz o que é certo, entrega a Deus o seu melhor. Deus não elogia, Silmara, porque Deus não vai elogiar o que você já está fazendo certo, você tem que fazer e ponto. Mas quando você faz o que é errado, o que ele fez? Ele correu para Caim e disse, Caim, o pecado está batendo aí, filho. É forte. Dá tempo de você mudar o que você tem aí para oferecer. Veja que Deus, sempre quando nós ouvimos uma exortação, algo da parte de Deus, irmãos, não é porque Ele não nos ama, muito pelo contrário, isso é um amor revelado, porque só é corrigido quem é filho. Quem não tem correção é bastardo, está na Bíblia.
É por isso que assim, às vezes a gente vê aí umas mães, né, uma galera que não corrige filho. Irmãos, isso é bíblico. E eu disse, o princípio que você quebrar, você vai ser quebrado por ele. Filho tem que respeitar pai e mãe, independente se gosta, se não gosta, se acha, se não acha. É princípio bíblico, assim como o filho tem que honrar pai e mãe, também é princípio bíblico. E aquele que não honra vai ser quebrado por esse princípio. Então nós temos que entender o que, irmãos? Que tudo que Deus está fazendo, tudo que Ele está fazendo, vai colaborar para as novas coisas que Ele está trazendo. Só que eu preciso estar atento aos sinais. Às vezes um panfleto, às vezes um louvor, às vezes uma palavra que você ouve, alguma coisa que chegou para você de repente, vai trazendo menção daquilo que você já tinha ouvido. Eu não é? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você fala, caramba, ouvi domingo, e olha, segunda, terça, veio alguma coisa, e confirmou o que Deus falou no domingo. É Deus dando sinais, dizendo, tá vendo? Eu estou dizendo para você, fica aí. Eu estou te mostrando. Permanece. Então, se eu entendo isso aqui, irmãos, para mim não há dificuldade. E aí, para terminar, ele diz assim, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, nós temos dificuldade de lidar com o deserto, essa é a verdade, né? Mas só conhece o Jeová Jireh quem um dia precisou de uma provisão. Só vai conhecer o Deus da cura, só vai conhecer o Deus da paz quem precisou um dia de cura e de paz. Tem hora que Deus precisa se revelar a nós, porque o nosso conhecimento sobre Ele muitas vezes é superficial. Para a gente se aprofundar e entender muito mais, nós precisamos realmente conhecê-lo. Aleluia. Ter relacionamento. Irmãos, a gente só conhece alguém de fato quando a gente se relaciona com ela. Eu não posso dizer da vida de alguém se eu não me relacionei com essa pessoa. Agora, se eu me relaciono com essa pessoa, eu tenho algo a dizer sobre ela. Às vezes a gente vê pessoas aí na internet querendo falar sobre Deus e nem tem relacionamento com Ele, irmão. Como é que a gente fala de alguém que a gente não se relaciona? Que não tem profundidade, que você não leu o que Ele deixou? Se Ele deixou isso aqui, irmão, você quer conhecer Deus? Leia o que Ele deixou. Agora eu quero conhecer Deus, mas eu não quero ler a Bíblia, eu não quero me relacionar, eu não quero me comprometer, eu não quero ter compromisso. Não dá, mas eu quero viver coisas novas. Eu preciso tomar uma decisão. É por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, eu não estou obrigando ninguém. É voluntário, é livre-arbítrio. Mas aquele que vier, pega a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me todos os dias. É um propósito, é uma caminhada. Existe um processo. Existe um trajeto até o cumprimento da promessa. E nós precisamos respeitar. Quando você lança uma semente na terra, irmãos, ela não nasce amanhã. Nasce ou não? Não nasce. Tem todo o processo, né, dessa semente, até que ela se rompa, até que ela apodreça, se rompa, que ela cresça para debaixo da terra, para depois ela começar a crescer acima do solo. Tem todo um processo. Até você ver alguma coisa. Eu sei que a gente está plantando lá no interior, e aí assim, a gente plantou umas mandioca, plantou uns negócios lá, levou meses. Mas agora a gente já come da mandioca que colocou lá. A gente plantou banana, daqui a pouco a gente já está lá desse tamanho aqui, irmã Rosé, o pezinho da banana. Falou, ó, gente, que fofura. E aí, quando você olha, por isso que a Bíblia diz que a natureza, ela louva a Deus. Porque quando você olha para essas coisas, você vai entendendo o processo do reino. Que é o que o Senhor fala. Tu tem um processo, tá vendo, Viviane? Você colocou, você não come banana amanhã se você plantou hoje. Tem que esperar, tem que regar, tem que podar, até que aquilo aconteça. Então não se perca no meio do processo, olha para Ele, lembra que Ele te remiu, Ele te chamou, Ele te escolheu, tu és filho, Ele já sabe de tudo. Aleluia. Ele está dizendo, traz a memória o que te dá esperança, mas guarda o que eu estou te falando. Eu faço nova todas as coisas. Eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida, mas você precisa observar os sinais. Fique de olho ao que eu estou fazendo. Ao tempo oportuno, irmãos. Não é você que lança a rede, é o peixe que pula dentro dela.
Pedro, ele nadou na praia a noite toda tentando pegar um peixe, irmão Roso. Não pegou um. Mas no tempo de Deus, Jesus falou, vai lá e lança a rede. O que aconteceu? O barco veio assim, ó, de tanto peixe que pulou na rede. Porque no tempo de Deus você não faz esforço, a coisa acontece. Você não tem que ir lá pegar com a mão. Ela vem até você. Aleluia. Então só espere. Agradeça, adore ao Senhor, fique com a palavra, verbalize ela, crava ela no teu coração, porque é ela que vai te manter firme na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando as dificuldades baterem na sua porta, é ela que vai te manter saudável. Irmãos, é uma delícia a gente receber uma palavra, aquela feijoada, aquele bocotó, mas sabe o que te mantém de pé todos os dias? É o arroz e o feijão. É o versículozinho de todo dia que ali você leu, você meditou, é isso aí que está te mantendo de pé. É bom comer lasanha uma vez no mês? É uma delícia, irmão. Mas a lasanha uma vez só no mês, você não dá conta. Você vai precisar do trivial, do simples todos os dias. Jesus é simples. E às vezes parece tão simples o que Ele está nos pedindo, irmãos, mas é libertador. Quando nós entendemos o reino, quando nós entendemos o seu propósito, quando nós entendemos o que Ele está fazendo, ou nós entendemos que Ele está fazendo, ainda que a gente não saiba o que, nós descansamos em Deus. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria que você desse a mão para alguém que está ao seu lado, porque nós vamos orar. Nós vamos orar. Porque quanto mais oração, mais poder, irmão. Nós precisamos voltar às origens. O Senhor falou lá em Gênesis capítulo 1, bem no início de tudo. Ele criou o homem, Ele criou para que a gente governasse as coisas. Não governar pessoas. Para que a gente dominasse coisas. Para que a gente dominasse esse mundo. As lutas diárias aí fora. E muitas vezes a gente está tentando dominar pessoas, governar pessoas, quando na verdade nós temos que focar nas coisas que estão acontecendo. Se liga no que Deus está falando, irmãos, fica firme. Olha para Jesus. Nós temos visto aí, irmãos, o sinal da vinda de Cristo está aí. É só você olhar para a sociedade. Pensa numa sociedade maluca que a gente está tendo agora. Irmãos, você já tinha visto, eu tenho agora daqui 2 meses, 48 anos. Irmãos, eu nunca tinha visto tamanhas aberrações. O negócio está ficando feio, irmão. O lugar de descanso é dentro da arca. Se você sair da arca, você se perde, irmão. E a arca não é só estar dentro aqui da organização, não. É estar inserido no organismo. O que João disse? Se você estiver na videira e a videira estiver em você, você vai dar fruto. Não adianta só você estar na videira, a videira também tem que estar aí dentro. Cristo tem que estar dentro de você, enraizado. Quando você for fazer, falar, decidir alguma coisa, busque aquele que é o seu instrutor de dentro. Não vai buscar orientação no Google, irmão, no Instagram. Vai primeiro orar, vai falar com Deus. Senhor, eu estou assim, eu estou com essa dúvida, o que eu faço? Pai, fala comigo. E fique atento aos sinais. Porque Ele vai fazer uma coisa nova, irmãos. E não vai demorar. Ele disse aqui, não vai demorar. Só que você precisa estar atento. Porque muitas vezes o anjo passa, irmão, com a bênção, mas a gente não observa. Foi assim ou não foi no caminho de Emaús? Estava lá os 3 discípulos. Jesus com eles. Estava lá a promessa, Silmar, a palavra viva do lado deles, e eles não percebiam, não observaram os sinais. Que nós não estejamos tão apostatas ao ponto de não ver, irmão. Nós precisamos voltar às origens. E a origem é a Bíblia, é os princípios, são os critérios, é aquilo que Deus nos ensinou. Eu quero que você clame a Deus aí pela tua família, pela tua casa. Irmãos, o diabo não está brincando de destruir famílias, ele não está brincando. Ele está levando a sério o papel para o qual ele foi destinado. Só que nós estamos lidando com isso como? Então nós vamos nos unir como igreja, nos levantarmos aqui em oração, pedir para que o Senhor venha blindar nossa casa, nossa família, para que essas pessoas sejam guardadas, para que ainda que o mal tente rodeá-la, não alcance por intermédio da tua intercessão. Pai, nós estamos aqui na tua casa,
Viemos aqui buscar ao Senhor, Deus, porque não existe lugar melhor, não há outro lugar, meu Pai, mais real, aonde a Tua presença, Deus, ela se faz de fato palpável, aonde nós entendemos e compreendemos a Tua palavra, o estudo, meu Deus, a lei que todos os dias nos lembra, que se nós meditarmos nela de dia e de noite, então aonde nós colocamos a nossa mão, o Senhor faz prosperar. Aonde nós colocarmos o nosso pé, o Senhor nos dá por herança. Senhor, aviva a Tua igreja, levanta um povo santo, um povo, meu Pai, predestinado Senhor, a semear, a orar, a chorar, assim como o profeta Jeremias, que clamava, que intercedia por uma nação, que dizia: Deus, tem misericórdia, assim como Moisés, que disse: Senhor, não mata, eu clamo, eu intercedo por essas pessoas. Pai, nós estamos vivendo dias difíceis, dias, meu Pai, confusos, mas a igreja de Cristo, a palavra diz que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela, e nós cremos, ó Deus, que a igreja há de prevalecer diante das portas do inferno. Pai, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, guarda a nossa família, guarda o nosso cônjuge, guarda os nossos relacionamentos, guarda, meu Pai, a nossa entrada, a nossa saída, ser conosco, meu Deus, todos os dias. Não nos deixe, meu Pai, nem por um segundo, não nos permita olhar para a direita, para a esquerda, mas nos faz entendidos, compreendidos daquilo que o Senhor está fazendo. Abra os nossos olhos espirituais, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos dá, meu Pai, visão de águia para ver os sinais daquilo que o Senhor está fazendo. Assim como nós vemos o sinal da volta de Cristo, nós queremos ver o sinal do Senhor também nesses dias. A novidade que o céu está trazendo, a novidade do céu sobre nós, sobre essa igreja, sobre essas famílias, a novidade sobre a tua casa, a novidade sobre os teus familiares. Comece a declarar a palavra e dizer: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha casa, não vai prevalecer contra os meus negócios, não vai prevalecer contra aquilo que o Senhor me prometeu. Eu posso até passar por águas profundas, eu posso até passar pelo fogo, mas não vai me afundar, não vai me queimar, porque aquele que me prometeu é fiel. Ele é fiel, ainda na minha infidelidade, ainda na minha deformidade, Ele permanece fiel. Senhor, a tua igreja clama, a tua igreja clama, ela clama, ela clama. Nós não vamos nos conformar com as coisas desse mundo. Antes a tua igreja se põe de pé, de joelho, como Paulo disse. Por essa causa nós nos colocamos de joelho, clamando ao Senhor. O Senhor é Deus da nossa casa, da nossa vida, da nossa nação, em nome de Jesus. E se você pode dizer isso, diga só: o Senhor é Deus da minha casa, da minha família e dessa nação. Só o Senhor é Deus da minha casa, da minha família e dessa nação. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor, diga glórias a Deus. Aleluia. Não abra mão daquilo que Deus te disse. Fique com a palavra, querido. Pode qualquer coisa acontecer. O diabo quis me entristecer no começo da semana, porque o médico me disse aquilo. Na hora, pastor Júnior, me lembrei a palavra que eu disse aqui no domingo passado: ainda que piore, eu estou contigo. Aleluia! Eu disse aqui domingo passado. Glória a Deus. Então, ainda que você não tenha visto nada, ainda que você não entenda o que está acontecendo, ainda que você não tenha recebido o que você esperava, Ele está com você. Aleluia! Guarda isso na tábua do seu coração, porque é essa palavra que te mantém de pé todos os dias. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Pastor Júnior, está com a oportunidade. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus falou o teu coração, irmãos. Amém. Então, nós vamos orar, encerrando pelos pedidos do mês de maio. E quinta-feira agora, que dia que o pastor falou?
Quinta-feira agora é o encerramento, a terceira e última semana da campanha das portas, o que, igreja? Abertas. E vai estar conosco um grande homem de Deus, esteve aqui ano passado, a esposa ministrou, e ele vai ministrar dessa vez, pastor Marcos Onofre. Amém, irmãos? Irmãos, a igreja do pastor é lá em Guarulhos, ele vai vir, a esposa passou por um processo terrível, a pastora sabe, né? Mas está de pé, glória a Deus, vai estar aqui conosco, vai trazer os filhos, vão louvar, vão tocar instrumentos, vai ser uma bênção. Fala para a pessoa do teu lado, faz um esforço. Fala para ele, é a última quinta-feira. Pastor, eu não tive a oportunidade de vir na primeira, eu não tive a oportunidade de vir na segunda, então você tem a oportunidade, nós vamos encerrar com chave de ouro. Venha nessa, para nós adorarmos a Deus, ouvirmos a palavra do Senhor, vai ser tremendo. Pastor, eu vim nas duas, então nós vamos até o final e vai ser uma bênção em nome de... Então, vamos orar? O pastor vai dar a bênção apostólica? O pastor vai dar a bênção? Nós só vamos apresentar então o pedido de oração, o pastor pediu para orar todos os cultos, né? E aí o pastor vai dar a bênção apostólica. Levanta as tuas mãos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Senhor, que durante a semana, no nosso dia a dia, nós possamos lembrar dessa palavra e ficar com essa palavra, ruminar essa palavra, meu Deus, e vencer em cima dessa palavra. Nós oramos, meu Pai, pelos pedidos de oração do teu povo, aqueles, meu Pai, que nós apresentamos, para que ao longo do mês de maio, Senhor, o Senhor esteja conosco. Eu sei, meu Pai, que ainda que a situação piore, como foi dito, ao final nós vamos cantar o hino da vitória. Assim nós abençoamos, meu Deus, cada pedido de oração e cremos no nosso milagre. Pai, já apresentamos a próxima quinta-feira, a vida do pastor Marcos, da pastora Gisele, dos seus filhos, da sua igreja, aqueles que vão estar aqui, meu Pai, que seja uma noite maravilhosa em tua presença, assim como foi a primeira, a segunda semana, meu Pai, que essa, meu Deus, venha ser tremenda. Assim nós pedimos e te agradecemos, crendo na vitória. E quem crê, diga amém, Jesus. Coloca a mãozinha linda no seu coração e repita após mim. Nós, como igreja, ligamos aqui na terra este culto, para que seja ligado no céu. Seja essa mão linda e maravilhosa. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Filho, a rica e a doce consolação do maravilhoso Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todo aquele que diga amém. Se Deus é por nós,